graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. As palavras que vão servir de texto ou base, a nossa mensagem, na verdade, são várias passagens das nossas leituras. Mas o texto base seria de Mateus, Mateus da história do filho pródigo, que vocês conhecem muito bem. Então, um dos versículos, o versículo 22 de Lucas 15, diz assim: mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Isso é de Lucas, capítulo 15, o versículo 22. Pois vocês vão entender por que este versículo. E o tema, como eu já disse antes, é tirado da epístola que antes nós lemos. Vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Portanto, o tema, conforme foi divulgado durante a semana nas redes sociais, melhores bênçãos. Vamos pensar e refletir sobre isso. Então, que Deus nos abençoe, ilumine os nossos corações e nos faça receber com fé a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, que é o nosso único caminho, verdade e vida, prezados irmãos, amigos, ouvintes que nos acompanham também nas nossas transmissões via internet, Facebook e nas redes sociais, e aqueles também que nos leem durante a semana. Deus abençoe a todos também nesse propósito da igreja. A vida cristã, ela é de fato o maior privilégio para nós, seres humanos. Pois veja, o ser humano não pode crer em Jesus Cristo por sua própria razão ou força, conforme já nos instruiu Martinho Lutero no Catecismo Menor. E Lutero continuou ainda nos orientando, dizendo: o Espírito Santo é que nos chama pelo Evangelho, nos ilumina com os seus dons, nos santifica e em Jesus Cristo Ele nos conserva na fé verdadeira e única. Portanto, a nossa fé, de modo nenhum, é um produto de nossos esforços. A fé é o eco do coração, a voz de Deus no Evangelho. Somente pelo Espírito Santo as pessoas podem, com fé, chamar Jesus de meu Senhor. E justificados então pela graça e o amor de Deus, e salvos e perdoados mediante a fé em Jesus Cristo, a vida cristã continua e prossegue assistida pelo Espírito Santo. Para isso, ele continua fazendo uso de certos meios, a palavra e os sacramentos, batismo e santa ceia, instrumentos estes pelos quais ele opera a fé no coração de todos aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus. E esta mudança, então, que ocorre no coração do ser humano, traz também uma mudança de mente,
com respeito a todas as coisas da vida. A sua visão da vida, a sua valorização das coisas terrenas ficam mudadas e sua afeição agora se dirige muito mais para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Por amor a Deus, a sua mente não mais está sobre as obras da carne que a Deus aborrece, mas está nas coisas do Espírito, recebidas da parte de Deus e que alegram o Senhor. E por isso, o cristão, com vida cristã, ele se transformará pela renovação de sua mente para experimentar qual seja a boa e agradável vontade de seu Deus. Conforme Paulo escreve aos Romanos, dizendo: meus irmãos, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma completa mudança na mente de vocês. E esta mudança de coração, esta mudança de mente, ela se manifestará de um modo positivo na vida. O cristão produzirá frutos dignos do arrependimento. O cristão mostrará a sua fé através do amor. O cristão será zeloso nas boas obras, qual árvore plantada junto à corrente de águas, conforme diz o Salmo, que no devido tempo vai dar muitos frutos. Posto isto, meus ouvintes, nos conduz agora aquilo que o projeto Amai-vos tem por objetivo: edificar, inspirado nas palavras bíblicas de João 4,19, onde lemos: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós somos uma congregação, nós somos uma comunidade, nós cremos que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Nele e por intermédio dele, nós temos as melhores bênçãos. Nós já não somos um amontoado de indivíduos sem rumo neste mundo. Nós somos irmãos, membros de um mesmo corpo, participantes de um mesmo Espírito. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos família de Deus. E sabendo que tudo isto é graça, e reconhecidos pelo privilégio que nós recebemos de mantermos um relacionamento mais íntimo com esse Deus, cabe-nos então manifestar e exemplificar isto no convívio com os nossos irmãos na fé, e particularmente com aqueles que ainda trilham o caminho das trevas do pecado e da ignorância do conhecimento da salvação. Desde agosto de 2015, o projeto Amai-vos vem sendo planejado, estudado, estruturado e passo a passo implantado aqui na congregação. No ano passado foram promovidos 4 eventos, 3 palestras e uma cantata, projetados justamente para atingir não apenas os membros, mas especialmente os de fora, os vizinhos, circunvizinhos e, por que não dizer, até os confins da cidade. Um trabalho pensado e executado para mostrar que nós somos uma comunidade de fé e de esperança, preocupada em celebrar o amor de Jesus Cristo e de sermos testemunhas das intenções de Deus
para com este mundo pecador. Reiniciando agora os trabalhos deste projeto, em 2020, nós optamos por realizar uma série de mensagens focadas na palavra que identifica este projeto: amai-vos. Seguindo justamente um acróstico pré-elaborado. Desta arte, no domingo passado, o pastor Mateus abordou a primeira letra deste acróstico, a letra A, fundamentado em Romanos 15, 7. E o pastor Mateus brilhantemente explanou sobre o acolher, o acolhimento. Nós, como cristãos, devemos e queremos ser uma congregação que se empenha em acolher e apoiar as pessoas como elas estão, para que Deus as transforme em quem Ele planejou que elas fossem. Coube a mim hoje a segunda letra, a letra M, que no respectivo acróstico está identificada com a palavra melhorar, coligada a este versículo da conhecida parábola do filho pródigo. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Lucas 15, 22. É interessante, meus ouvintes, que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele traz três histórias que evocam sentimentos pelos perdidos. Um pastor varre colinas numa procura frenética por uma ovelha perdida. Uma mulher vira a casa de pernas para o ar por causa de uma moeda extraviada. Um filho fujão dá as costas para uma vida de conforto e acaba passando fome num chiqueiro de porcos. Em poucas frases curtas, estas três parábolas de Jesus mexem com sentimentos de perdas e de remorsos. Entretanto, as três terminam da mesma maneira, trazendo boas novas espetaculares que de repente entram em cena e substituem a tristeza para introduzirem a festa. O filho perdoado e recebido festivamente pelo pai retrata a sua e a minha posição. Pois de pecadores perdidos e condenados, misericordiosamente nós fomos aceitos por Deus e fomos revestidos com as qualidades do próprio Salvador Jesus Cristo. Portanto, não há dúvida alguma, eu e vocês temos as melhores bênçãos que vêm da salvação. Que ninguém é perfeito, todo mundo sabe. Mas tentar melhorar é sempre bom. Nós só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar, disse Aristóteles. E ele complementou: a busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Aperfeiçoar, sarar, progredir, amenizar, são os 4 principais sentidos da palavra melhorar, aos quais podem ser atribuídos ainda mais de 50 sinônimos. A vida cristã
é uma vida em constante melhora. O cristão precisa ser exemplo. O cristão precisa ser exemplo, quer esteja em casa ou na rua, no trabalho ou na sociedade. E para isso ele precisa crescer, progredir, se tornar cada vez mais um homem e uma mulher melhores. O próprio Salvador Jesus Cristo enfatizou isso tantas vezes, a necessidade do cristão exercer a influência no mundo em que ele está. Jesus deseja que nós sejamos uma referência aqui na terra. Mas daí nós perguntamos, num mundo tão cheio de maldade, de corrupção, violência, pecados, que influência nós devemos exercer num mundo assim? E a resposta nós já tivemos hoje, na leitura do Evangelho do dia, Mateus 5, 13 a 20. Para definir esta natureza desta influência, Jesus está usando ali duas figuras indispensáveis e comuns no lar: sal e luz. A influência do cristão para o mundo deve ser como sal para a comida: tempera, dá sabor e preserva. A presença do cristão deve dar um novo sabor ao ambiente em que ele está, seja no escritório, na faculdade, na fábrica, na empresa, em qualquer lugar. Mas será que a nossa presença tem esta influência nos lugares que frequentamos? O sal também tem uma função de evitar a putrefação. O cristão, portanto, como sal da terra, desejo de Jesus, deve ter uma influência antisséptica aqui no mundo. A sua presença deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. Deus colocou o cristão na sociedade secular justamente para retardar todo este processo de podridão. O teólogo cristão John Stott escreveu assim: o sal cristão não tem nada de ficar escondido em pequenas dispensas eclesiásticas. O nosso papel como cristãos é de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. E é interessante ainda, meus ouvintes, que Jesus convoca todos os seus seguidores para ser aquilo que Ele mesmo é, a luz do mundo. Isso significa que aqueles que permanecem em Cristo pela fé também são luz. A luz de Jesus brilhando neles aparece em seu rosto, nas palavras, nas atitudes, nos exemplos. E a nossa fé deve ser vista de uma maneira pela qual nós tratamos tanto os nossos superiores quanto os nossos subalternos. E isto vai ser demonstrado pelas nossas obras, pelas nossas boas obras, que são esta luz. E isto naturalmente vai abranger tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós agimos. Jesus é bem claro, ele enfatiza que deve haver, sem dúvida alguma, uma diferença fundamental entre o cristão e o não cristão, entre a igreja e o mundo.
Aliás, esse é o tema principal de todo o Sermão da Montanha, o qual foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes e convoca-nos a sermos diferentes também na prática do dia a dia. Em resumo, eu diria, nós como cristãos fomos colocados no mundo com este duplo papel. Como sal, para interromper ou pelo menos retardar este processo da corrupção moral e espiritual, e como luz, para desfazer as trevas. E meus queridos irmãos e irmãs, não é só Deus que espera de nós coisas melhores. O próprio mundo também espera de nós isto. Vejam esse pequeno exemplo. Um pastor de uma cidadezinha do interior, ele contou a seguinte história. Há uns 50 anos atrás, o carro de uma família bem-sucedida na vida parou em frente a uma igreja. O pai desceu do carro e disse ao pastor: pastor, nós estamos precisando de uma funcionária para cuidar da nossa loja. O pastor pode nos indicar uma pessoa? Nós sabemos que é na igreja que se encontram pessoas de confiança, disse o homem. O pastor pediu que o casal retornasse na semana seguinte, e então ele iria apresentar a moça adequada. O que este exemplo nos mostra? É um simples exemplo, uma simples história de um ocorrido. Mostra que a igreja sempre foi vista pelo mundo como um lugar de pessoas honestas, corretas, de bom caráter e tementes a Deus. Isto nos deve alertar e nos deve impulsionar a melhorar em nossa vida cristã. No passado, as pessoas procuravam a igreja quando precisavam alguém de confiança. E hoje, vivendo numa época de inversão de valores, será que as pessoas continuam convictas de encontrar na igreja pessoas íntegras e leais? Então, como a garça branquinha caminha na lama e não se suja, e como o peixe do mar, que vive no mar salgado, mas não se salga, assim somos nós. A noiva de Cristo. A igreja lavada pelo sangue de Jesus não se contamina com o mundo. O cristão fiel, ele não muda a sua mensagem, mas ele abraça a verdade. E esta verdade será sua companheira permanente. Muitos dizem que errar é humano. Um sábio, porém, emendou e disse: acertar e melhorar é muito mais humano. Eu vou finalizar a prédica de hoje com esta oração, que na verdade é uma canção do cantor gospel Eli Soares, mas é uma bonita oração para terminar a mensagem desta manhã. Diz assim: ó meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus agora. Eu cansei, já não quero mais viver para mim.
De uma vez por todas eu vou me esvaziar, vou mandar embora aquilo que não é teu. Me perdoa. Todas as vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu pensei em mim. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Já sei, eu sou humano, só sei errar. Me ajude, Senhor, a melhorar. Me ajude a melhorar. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.